Cara, isso é uma das coisas que eu ainda não queria compartilhar, mas é uma coisa bem interessante, né? Que é o princípio da castração, né? Isso ocorre muito nos dias de hoje. É claro que o princípio da castração também não ocorre somente no que tange a um certo comportamento que se desenvolveu nas mulheres, mas ocorre também por uma negligência, de uma certa forma, podemos chamar de negligência, né, na criação do indivíduo masculino. Entende? Ocorre uma certa negligência na criação do indivíduo masculino. O que vai acontecer no princípio da castração? Hum, o homem, ele basicamente sempre foi aquela figura, né, que ele saía para trazer o sustento para casa. Ele saía para trazer o sustento para casa e esse modelo, esse modo de vida se configurou no que hoje é chamado como patriarcado. Esse modelo foi herdado dos israelenses, né, da cultura judaico-cristã, onde existia um patriarca, um homem, e esse homem, ele, ele era aquele que ele ia ser o ditador, né? Vamos dizer assim. Ele seria o ditador da família. Ele basicamente é quem ia tomar as decisões e ia conduzir a família, né? Enfim, pelos caminhos aí da vida. E, bom, o que vai acontecer? O homem, ele vai ter basicamente que lidar com o fato de que outros homens são mais poderosos do que ele. Ele basicamente vai. Eu vou dizer isso, eu vou dar um exemplo nos dias de hoje. Basicamente, você vai entrar numa empresa, você vai ver que dentro daquela empresa ali tem alguns caras que eles se sobressaem sobre os outros. Eles basicamente dão as ordens, eles basicamente parecem ser homens muito mais fortes. Outros homens desejam ser como eles. E acaba que este homem ele se torna a representação do poder naquele grupo, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o homem que percebe o poder do outro homem e ele vê, nossa, não tem como eu ser tão poderoso quanto, mas eu gostaria. O que vai acontecer? Se eu não posso exercer o meu poder em um outro homem que é mais poderoso que eu, pelo simples fato de que ele é mais poderoso do que eu, se eu não posso exercer o meu poder para dominá-lo, onde eu vou exercer o meu poder, pelo menos para provar para mim que eu tenho algum poder? Trazendo o princípio do poder de Alfred Adler. O Adler ele vai definir que todo ser humano gosta de poder. Não precisava de Adler para a gente constatar isso, né? Pelo amor de Deus. Todo ser humano de fato gosta de poder, principalmente os homens. É porque os homens eles tiveram, né, que basicamente hum, de, de, eles meio que tiveram que desejar o poder. Por quê? Porque ele logo percebeu no mundo que ele precisava de poder para que ele pudesse obter determinadas coisas, determinadas recompensas que o mundo poderia dar, como o dinheiro, por exemplo. O dinheiro ele sempre vai fluir para o líder. Então, o que vai. O líder é a representação do poder num grupo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que um homem, quando ele percebe que ele não pode dominar um outro por meio do poder, ele vai ter que exercer esse poder sobre os mais fracos. E é aí que o homem pega para Cristo as mulheres. Olha como são as coisas. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que agora o homem ele vai exercer poder sobre as mulheres.
correto? As mulheres, elas vão se sentir um pouco acuadas. E lógico, eles vão cada vez mais abusar dos seus poderes à medida que as mulheres, elas se sentem mais acuadas. Quanto mais ele percebe que as mulheres são mais frágeis, mais poder ele quer basicamente impor sobre elas. O que vai acontecer? Se existe uma pressão, nasce a necessidade do alívio. As mulheres, elas vão buscar formas de mostrarem para os homens que elas não são isso que eles pensam. Elas não são tão fracas. E com isso, inclusive, vai nascer o movimento feminista. Como uma forma de poder elevar o poder das mulheres perante aos homens. Olha que louco, né? Então, as mulheres, o que elas vão passar a fazer? Elas vão passar a assumir o posto do homem dentro da família. Exatamente para mostrar para ele que ela não é tão fraca assim. E vai acontecer que as mulheres, elas meio que vão se rebelar contra o modelo do patriarcado. E é o que está acontecendo hoje. Então vai acontecer que as mulheres, elas vão começar a se impor. E quando elas começam a se impor e, de uma certa forma, reduz o poder dos homens, porque muitos homens se acuam quando a mulher cresce. Então, a partir do momento que o homem ele se acua, ele tem a virilidade reduzida. Ele tem isso que torna ele o que é, de fato, a herança de um homem, que é o poder, desafiado. Ele tem isso questionado. E toda vez que ele percebe que a mulher está crescendo em cima dele, mais ele começa a não impor o poder, porque eu geralmente não imponho o meu poder em cima de alguém que eu percebo como mais poderoso. É o que acontecia com os homens, né? E foi o que levou eles a exercer, a abusar do poder deles para com as mulheres. Então, as mulheres, elas crescem, viram um leão diante dos homens, os homens, logicamente, viram um gatinho. E o que vai acontecer? Princípio da castração. O homem, ele basicamente vai perder a atitude de homem. Ele vai perder a qualidade de homem. O fato de que o homem, ele é o comandante, o ditador, aquele que vai, ou seja, ditador no sentido de aquele que vai ditar as regras, aquele que vai ditar o comportamento. Ele vai perder isso. E quanto mais um homem perde isso, menos homem ele fica. A mulher assume as rédeas, assume o comando. Aí é o princípio da castração do homem. Aonde o homem, ele basicamente perde ele perde a sua masculinidade diante do crescimento do poder feminino. Lógico que o fato de o homem não conseguir impor a sua masculinidade também parte de sua criação. Muitas vezes ele teve uma criação, principalmente quando o homem, geralmente, ele é criado por uma avó ou por uma mãe. Mas isso não quer dizer que é só por ele ser criado por uma avó ou criado por uma mãe. É porque essas duas figuras são as figuras que mais mimam. São as figuras que mais satisfazem os desejos imediatos de um ser humano. Sempre que um ser humano ele tiver os seus desejos satisfeitos imediatamente, com o mínimo de esforço, o tempo todo ele tem as coisas ali muito fáceis,
vai acontecer que ele vai desenvolver uma fraqueza, porque ele não vai desenvolver a sua proatividade, ele não vai desenvolver o comportamento de que ele tem que ser o supridor de suas necessidades e buscar aquilo que ele deseja por ele mesmo. E isso reduz a autonomia de qualquer homem. Reduzindo a autonomia de qualquer homem, ele passa a ter dificuldades para assumir responsabilidades. E quando ele passa a ter dificuldades para assumir as responsabilidades, ele fica cada vez menos homem. E, basicamente, quando a mulher tem uma capacidade mais autônoma e ela assume mais responsabilidades, ela cresce diante dele. E o poder é deslocado dele para ela. Percebe como basicamente são as coisas? É assim que funciona, meu amigo. Princípio da castração. Isso, quem está trazendo sou eu. É uma teoria minha, derivado da minha observação do mundo. E, cara, isso vai aumentar cada vez mais. Isso vai aumentar cada vez mais. E a tendência é que muitas famílias, elas rapidamente vão perder o modelo do patriarcado. E talvez futuramente o modelo do patriarcado nem exista mais.